Boa noite, pessoal. Tudo bem, né? Não sei se vocês viram o Ava, mas eu comecei a alimentar, tá? Estou alimentando ele. Mais tarde eu já vou colocar a aula da semana passada e essa aula de hoje, tá? Se alguém tiver alguma coisa, algum impedimento para fazer a gravação da aula, por favor, coloque que a gente vê outra possibilidade, tá? Mas eu acho que não, né? A gente conversou na primeira aula e aparentemente estava tudo bem. Bom, pessoal, a gente vai finalizar o texto da semana passada, tá bom? E iniciar com o texto do Roberto Cardoso de Oliveira, tá? Obrigado, Clésia. Bom, pessoal, o título desse texto começa a ficar claro para a gente, né? A gente está vendo esse livro, História da Antropologia, mas a gente está vendo o capítulo 2, tá? Que é o capítulo chamado Vitorianos, Alemães e um Francês, tá? Então, o título, Vitorianos, Alemães e um Francês, ele está falando justamente para a gente, né, dando um contexto geográfico do surgimento da antropologia, né? A antropologia surge nos países de língua inglesa, dentro da tradição vitoriana do século XIX, tá? Inglaterra, Estados Unidos, dentro da tradição francesa, tá? A gente vai ver quando a gente começar a ver a escola sociológica francesa e as contribuições que ela tem para a antropologia. E ela surge também dentro de uma tradição de pensamento intelectual alemã, tá bom? Alemã. Então, falamos sobre a importância de Darwin, né, em ter plantado a semente, né, plantado a ideia de que as espécies elas se transformam a partir das mudanças apresentadas pelo ambiente e por uma qualidade de adaptação. Tá? Isso foi traduzido para a filosofia social por Herbert Spencer, tá? Filósofo social. E a partir da tradução dessa ideia do Herbert Spencer, a gente vai encontrar o terreno fértil para o surgimento das ciências sociais. Tá? E o Erikson e o Nielsen, os autores, colocam que ali os precursores das ciências sociais foram o Morgan, né? Conhecido dentro da tradição evolucionista da antropologia, e o Karl Marx, conhecido dentro da tradição materialista da sociologia. Tá? Então, temos aí um vitoriano, no sentido de um norte-americano, né, que compartilhava os ideais da cultura imperialista vitoriana da época, que é o Morgan, né, preocupado com o avanço do México, ou melhor, dos Estados Unidos sobre o México, a corrida para o oeste, e com a dizimação dos povos indígenas norte-americanos. Então, ele preocupado com isso, ele passa a estudar o parentesco, né, dos povos indígenas norte-americanos, que é o primórdio da antropologia, né? E a gente tem o Karl Marx, alemão, né, que passa, a partir da perspectiva do materialismo histórico, a analisar as relações desiguais entre os grupos sociais, a burguesia e o proletariado, e, em contrapartida, a evolução ou a transformação dos sistemas econômicos, né? Escravismo, feudalismo, capitalismo. Tá? Então, esse é o contexto do surgimento das ciências sociais, segundo esses dois autores, o Erikson e o Nielsen. Tá? E aí nós paramos aqui quando estávamos falando desse alemão, o Adolf Bastian. A gente viu que a antropologia, teoricamente, ela surge a partir dos ideais iluministas e dos ideais alemães, tá? Os ideais iluministas no sentido de produzir um pensamento que tentasse construir uma razão que fosse um guia, né, para a vida em sociedade, né, política, né, para as relações sociais, de etiqueta social, sintetizado no conceito de civilização, que era um conceito que, pensado pelos franceses iluministas, era um conceito universal, né, porque pensava-se ali que se todos os seres humanos seguissem essa cartilha, né, das regras políticas, das regras de etiqueta, das regras de boa convivência,
né? O mundo seria um lugar pautado por uma razão científica, né? Em que viveríamos no equilíbrio socioeconômico, etc. E temos em outra partida, em contrapartida, todo um movimento alemão, né? Com a tradição de cultura popular, dos estudos de cultura popular na Alemanha, que tem aí Bastian como um marco intelectual, e os estudos de Volkskultur, né, que a partir do conceito de culto, né, de culto como a identidade de um povo, os elementos culturais que configuram a identidade de um povo, a gente passa a ter instrumentos intelectuais para analisar as particularidades, né, dos grupos humanos no planeta, né? Então a gente tem esse movimento iluminista e do romantismo alemão, o iluminismo com o conceito de civilização, que é um conceito amplo, que a gente pode traduzir como um conjunto de regras que guia a convivência humana em grupo, e esse movimento alemão interessado nessa ideia de que, por mais que os seres humanos sejam iguais, eles têm particularidades culturais que juntas configuram uma identidade comum, e essa identidade varia. Né? Pensando no contexto da Europa, alemães são diferentes de franceses, que são diferentes de ingleses, que são diferentes dos latinos, no sentido de franceses, espanhóis, portugueses, italianos, etc. Então, o Bastian ele foi fundamental, primeiro pela sua crítica ao evolucionismo, tá? Segundo porque ele foi professor de um antropólogo que foi central para a gente pensar antropologia hoje, que é o Franz Boas, que eu dei um destaque aqui em azul no texto, que a gente vai começar a falar dele hoje, mas só vai estudá-lo em profundidade lá no final da disciplina, em fevereiro, tá? Por causa da escola. A gente está pensando a antropologia a partir de escolas. E o Franz Boas, ele aqui era muito solto, independente. Ele vinha de uma tradição alemã, chegou nos Estados Unidos, começou a produzir a partir do que ele aprendeu com Bastian, museólogo, antropólogo, historiador, e a partir disso, a antropologia começa a se desenvolver, né? A antropologia ela começa a se desenvolver, então, nesse contexto, né? Em que o pensamento francês, o pensamento inglês vitoriano, que conecta ingleses e americanos, e o pensamento alemão se conectam. Tá? Então, é uma ciência realmente europeia. Tá? Vocês vão ver em Antropologia 2, e mais ainda em Antropologia 3, que há uma forte crítica a isso. Né? Durante muito tempo, nós fomos um laboratório para os europeus e os norte-americanos. A gente coleta dados para eles produzirem teorias. Hoje, com o pensamento decolonial, com a antropologia pós-colonial, a gente está refletindo sobre isso. Né? Temos aí, inclusive, antropólogos brasileiros que têm um destaque lá fora, né? Como Eduardo Viveiro de Castro. Mas, há algum tempo atrás, o Gilberto Freire, que também estudou antropologia, foi orientando de boas, que a gente vai falar mais lá para frente. Apesar de toda a crítica que se tem, Gilberto Freire foi um pensador importante, né? A gente vai ver. Antes de Gilberto Freire, quando a gente pensava a história nacional, a gente não falava nos povos afrodescendentes nem indígenas. Né? Gilberto Freire foi o primeiro a dizer, olha, os afrodescendentes têm um papel importantíssimo na sociedade brasileira. Importantíssimo. Antes de Gilberto Freire, ninguém falava. Tá? Por mais que ele foi aluno de Boas, Gilberto Freire, por isso que a gente está falando dele. Tá? Então, bom, é aqui que surge a antropologia, né? Do pensamento de Morgan e dos estudos de Morgan, que inauguram o evolucionismo cultural, da crítica do Bastian e do Franz Boas, que mais na frente a gente vai ver, eles vão fundar uma outra escola chamada difusionismo cultural e particularismo cultural, tá? A gente vai ver daqui a pouco, quando a gente terminar os evolucionistas. Tá? E a ideia de relativismo cultural, né, que é uma ideia que a gente vai ver também bastante. Né? O relativismo surge como um tipo de antídoto, né, contra o etnocentrismo. Etnocentrismo é quando a gente julga ou analisa ou simplesmente olha
a cultura do outro, tomando como base a nossa cultura. Então, eu chego em um grupo indígena qualquer, lá no Alto Rio Negro Tucano, né, eu, né, vindo da cidade, 40 anos morando na cidade, um urbanoide paranoico urbano, chego lá num grupo indígena e olho o grupo indígena, né, com seu estilo de vida, e eu olho para eles e digo, olha, eles são muito estranhos, são exóticos, ou seja, eu estou sendo etnocêntrico, porque eu estou chegando lá e espero que eles se comportem como eu me comporto na cidade. Então, o relativismo surge como um antídoto, né, para pensar esse exotismo, esse etnocentrismo, ou seja, eu chego nos povos indígenas, olho para eles, digo, olha, eles são diferentes, mas eles são civilizados dentro da cultura dele. Eles conhecem todo esse ambiente, eu não conheço. Se me soltar no alto do Rio Negro, eu vou me perder, não vou saber me guiar. Eu estou acostumado a me guiar por placas, né, sinais, né, informações escritas. Lá não, lá a gente seguia pelos cheiros, pelo barulho das águas, pelas árvores, pelas variações de tonalidades da fauna e da flora. Entende? Da flora, da fauna não, mas pelos barulhos da fauna, né? Dos pássaros, etc. Então, a antropologia alemã, o pensamento alemão, tem um papel fundamental numa crítica ao evolucionismo. Mas sigamos com o evolucionismo. Então, esse que eu apresento agora, pessoal, né, é o Edward Taylor. O Edward Taylor ele tem um papel fundamental para a antropologia. Por quê? Porque ele institucionalizou a antropologia. Ele institucionalizou a antropologia. Antes, o que a gente conhece como antropologia era a ciência do parentesco. A ciência do parentesco, que é a ciência que estuda as diferentes formas de classificação do parentesco. Com quem eu posso casar, com quem eu não posso casar, com quem eu posso ter filho, com quem eu não posso ter filho, se quem manda na minha família é o homem, é patrilinear ou é matrilinear, é a esposa, se as relações, né, se as relações, digamos assim, políticas, pensando a convivência e a vida em grupo entre os povos ditos nessa época simples, né, se articulam, como é que funciona. Então, o que havia, né, nesse contexto aqui, olha, primeira metade do século XIX, começo da segunda metade do século XIX, era uma ciência que estudava o parentesco. E Edward Taylor, esse vitoriano, britânico, inglês, ele vai ser o responsável por consolidar, institucionalizar a antropologia academicamente, ou seja, como mais um polo produtor de conhecimento. Então, no final do século XIX, vejam, ele foi nomeado o primeiro professor de antropologia britânico da Universidade de Oxford, tá? Universidade, uma das primeiras universidades no mundo, tá? Então, o Taylor, ele é importante para institucionar a antropologia. Primeiro, porque ele foi o primeiro a assumir uma cátedra. O primeiro professor a assumir uma cátedra de antropologia numa universidade. Então, quando um campo de produção de conhecimento ele é reconhecido e entra na universidade, ele se institucionaliza, ele é aceito. Tá? E depois, porque o Taylor ele sistematiza o conceito de cultura. O Taylor ele vai, né, intelectual, no seu empenho em dialogar com outros intelectuais, né, para consolidar esse novo campo científico. Né? Então, ele vai dialogar com Morgan, ele vai estabelecer um sistema de classificação, né, da evolução das culturas, utilizando aquele sistema de classificação do Morgan. Né? Primeiro vem o extrato, né, relativo à selvageria, depois a gente tem o extrato relativo à barbárie e à civilização, que digamos assim,
exemplificado pela cultura europeia, especialmente a inglesa. Tá? Então, o argumento deles, como a gente já viu, é de que todas as culturas seguem uma única linha evolutiva, uma única linha que leva da selvageria até a civilização, passando pela barbárie. E por que todas as culturas seguem essa linha evolutiva? Porque todas as culturas são compostas por seres humanos, e os seres humanos são biologicamente idênticos. O aborígene australiano, o indígena norte-americano, o vitoriano, o aristocrata inglês, nós todos, fisicamente, biologicamente, somos iguais. Já que somos iguais, seguimos uma única linha rumo à civilização. O problema é que, culturalmente, nós somos diferentes. Então, estamos em estágios diferentes até a civilização. Alguns estão mais atrasados, outros estão mais adiantados, outros estão no meio do caminho. Tá? Então, ele segue esse argumento, mas com uma diferença, né, de Morgan. Taylor não se interessava pelo parentesco. Taylor não tinha tanto interesse pelo parentesco. Taylor tinha um interesse por uma... Boa, Natália, eu vou te responder. Deixa eu só completar meu raciocínio. Taylor, ele tinha um interesse pelas permanências de elementos culturais, pelos sobreviventes culturais. Então, Taylor, ao argumentar que todas as culturas seguiam uma única linha evolutiva, selvageria, barbárie e civilização, ele não argumentava isso a partir do ele não argumentava isso a partir do parentesco. Ele argumentava isso a partir da ideia de sobreviventes culturais. Então, ele tinha interesse em ver o que é que permanece, né, de sociedades selvagens em sociedades bárbaras, o que é que permanece de sociedades bárbaras em sociedades civilizadas, né? O que é que permanece? Tá? Então, era esse o interesse dele. Ele utilizava o método comparativo, né? Nesse primeiro momento, a antropologia... Aqui a gente já está falando de antropologia, tá? Com Taylor, não é mais ciência do parentesco, é antropologia. Nesse primeiro momento, a antropologia ela ainda estava tentando encontrar o seu método. A gente vai ver que vai se concretizar lá com Malinowski, método etnográfico. Ela ainda estava tentando se encontrar metodologicamente, indo pegar ajuda, pegar, né, apoio na história, na arqueologia, na própria ciência natural, nas próprias ciências da natureza, como a gente vai ver mais para frente. Tá? Deixa eu dar uma olhada na pergunta que a Natália fez aqui no chat. Essa ideia de evolução remete ao etnocentrismo, no caso. Sim, essa ideia de evolução ela foi pensada justamente a partir de uma lente etnocêntrica, né? Ela é justamente, Natália, perfeito. Essa ideia de a própria base ontológica, a gente vai ver o que é ontologia hoje, a própria base ontológica do evolucionismo, ela tem como princípio o etnocentrismo. Né? Ele parte do pressuposto que a minha cultura é a referência para todas as outras e que todas as outras almejam se tornar ou estão inconscientemente caminhando para se tornar o que a minha cultura se tornou. Isso é um exemplo claro de etnocentrismo. Tá? Boa colocação. Então, o Taylor ele teve esse papel fundamental em dar continuidade ao pensamento de Morgan, tá? Em fundar a antropologia como a gente conhece hoje nos departamentos e nas universidades, e principalmente em definir, né, ontologicamente, ou seja, o conceito, o princípio, né, da antropologia, que é o conceito de cultura. Então, a antropologia ela vai analisar, né, o comportamento humano em grupo a partir das suas diferenças culturais. Então, a cultura passa a ser o conceito central da antropologia. Taylor ele vai pegar o conceito de civilização francês, civilisation, e vai pegar o conceito de culto alemão, né? E ele vai juntar os dois, e no momento em que ele junta os dois, ele
define, né, o objeto da antropologia, que é a cultura, que é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costumes e qualquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro de um grupo ou membro de uma sociedade. Tá? Então, Taylor, em uma cajadada só, como se diz no popular, né, com uma tacada só, ele define os princípios ontológicos da antropologia, ou seja, seu conceito-chave, conceito central da disciplina, e leva a disciplina para as universidades. Então, a antropologia surge precisamente aqui, tá? Com Taylor, tá? Então, como eu disse, ele segue aquela cartilha do Morgan, né? E argumenta em prol da defesa de que nós seguimos um esquema evolutivo unilinear, ou seja, que segue uma linha só, e que todos os seres humanos e todas as culturas caminham para a civilização. Como a Natália bem observou, é uma perspectiva bastante etnocêntrica, né? Porque parte do princípio de que a cultura dele está, digamos assim, num nível de distinção, de sofisticação maior do que as outras culturas. Tá? E que se as outras culturas não conseguem chegar, bom, eventualmente a gente vai lá e ensina a eles como chegar. Então, foi, inclusive, esse argumento sutil que foi utilizado pelo imperialismo do século XIX, né? Quando invadiram a África, né? Quando os Estados Unidos abocanhou o México, porque os Estados Unidos era só um pedacinho da costa leste, Washington, Nova York, New Jersey, Flórida, o resto era tudo México, os Estados Unidos foi lá e abocanhou. Tá? E aí nós temos aqui James Fraser, tá? James Fraser, que é interessantíssimo, tá? Também britânico, vitoriano, que depois que Taylor trouxe a antropologia para a universidade, o Fraser, ele passou a ampliar, digamos assim, a divulgar, né, o conhecimento antropológico dentro das universidades britânicas. Então, ele andou por Cambridge, Oxford, entre outras. Tá? Cambridge foi a universidade onde um rapaz chamado Isaac Newton estudou. Né? Tem ainda hoje o pé de maçã lá, um cercadinho fechado, onde ele estava estudando, caiu a maçã na cabeça dele e ele teve o eureka para a teoria da gravidade. Eu vi esse pé de maçã, é um negócio assim surreal. Está lá, ainda hoje, em Cambridge, no Trinity College de Cambridge. Bom, então esse é James Fraser. James Fraser, ele tem esse livro clássico, né, O Ramo de Ouro, The Golden Bolt, que é um livro muito interessante e sofisticado, que eu particularmente gosto muito, dadas a toda a crítica que se tem, mas ele é interessante porque ele ele pega esse argumento dos evolucionistas, de que as culturas estão passando por diferentes estágios de evolução, mas ele faz ele utiliza esse argumento de uma forma diferente. Ele vai dizer que semelhante a Taylor e a Fraser e a Morgan, Fraser vai dizer que existe um modelo de evolução cultural e que esse modelo se divide em 3 etapas. Né? Um estágio mítico, mágico, em que todas as explicações que os seres humanos dão para o mundo, para o cosmos, para a natureza, são baseadas em mitos e em magia. Depois, um estágio religioso, né, que todas as explicações do mundo, do cosmos, da Terra, das interações entre pessoas, vão se produzir a partir de uma leitura religiosa do mundo, né, os deuses, monogamia, né, primeiro a coisa panteísta de vários deuses, depois monogamia, animismo, etc. e tal.
E, por fim, um estágio mais, né, o topo, que corresponde ao estágio da civilização, do Taylor e do Morgan, que é o estágio científico. Então, veja, o Fraser, ele tem um argumento muito interessante. Olha, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, existem diversas formas de produzir conhecimento. E quando a gente olha para as formas de produção de conhecimento humana, dá para a gente ver que elas estão evoluindo. Primeiro se produzia conhecimento a partir dos mitos. Os mitos, olha, você não deve cometer incesto, porque incesto leva à desgraça. Tem um mito de Édipo Rei, que foi o menininho que foi abandonado, que depois consulta o oráculo, e aí não acredita, aí volta para a cidade, e aí se apaixona pela mãe, que não sabia que era mãe, Jocasta, e aí mata o pai, depois descobre. Ou seja, incesto, qual é a lógica do mito? Olha, não cometa incesto, porque isso vai trazer desgraça para toda a família. O mito está explicando uma coisa. Depois a gente evolui do mito para a religião, e aí é uma outra forma de produção de conhecimento sobre o mundo. A religião é uma forma de produção de conhecimento. Interessantíssima. A gente só não pode explicar religião com ciência, e ciência com religião. Aí não tem para onde, é uma loucura. Mas o conhecimento religioso, ele se explica pelo próprio conhecimento religioso. É a coisa do dogma. O dogma, você crê. Você não contesta, você crê. Então aí você vai explicar o mundo com base no dogma. Olha, não cometa um incesto porque é pecado, porque vai de encontro às leis, de Deus e etc. Isso pensando o cristianismo, conhecimento religioso, existem diversas formas de conhecimento religioso ao longo da história humana. E por fim, num grau mais evoluído, civilizado, o conhecimento científico, que é o conhecimento que a gente utiliza para explicar o mundo, por exemplo, dentro da universidade. Todos nós temos as nossas religiões, ou não temos, acreditamos nos nossos mitos, ou em alguma outra simpatia mágica, não sei, mas dentro da universidade a gente fala a linguagem do pensamento científico. Sim, Natália, Fraser hierarquizava isso. Para Fraser, mesmo que ele reconhecesse que existem diferentes formas de produzir conhecimento, Fraser, seguindo a cartilha evolucionista, Fraser colocava o estágio mágico como selvagem, o estágio religioso como bárbaro e o estágio científico como civilizado. Só que ele não é tão assim, digamos assim, ele escreve isso com palavras gentis. É porque o Ramo de Ouro é um livro muito denso para a gente ler assim, trabalhar ele assim na internet. Requer realmente uma dedicação, e é um livro interessante que a gente estuda muito em antropologia da religião. A antropologia da religião, geralmente a gente abre com o Golden Bolt, que é esse livro, o Ramo de Ouro. Tá? Mas é isso, Natália, ele colocava essas etapas de forma hierarquizada, tá? Como eu disse, uma correspondia à selvageria, em azul aqui que eu destaquei, a outra também em azul aqui correspondia à barbárie, e por fim a ciência como forma de produção do conhecimento do europeu civilizado, que explica o mundo a partir da razão, penso, logo existo, e etc, etc, etc. Bom, mas uma coisa importante de se destacar, todos esses autores que a gente está falando, que partiam de princípios etnocêntricos, como já foi observado aqui no chat, mesmo assim, todos esses autores, mesmo com a antropologia tendo surgido no contexto do imperialismo, assim como todas as outras ciências, todas as ciências, até onde eu sei, dentro do que eu estudei de história da ciência, saem da filosofia, e surgem ali nesse contexto da Europa querendo dominar o mundo e apostando todas as suas fichas no saber racional científico como instrumento de dominação. Tanto a partir de argumentos como a partir das armas.
o ápice da falência desse modelo, ou da crítica desse modelo, de que a ciência leva ao progresso, é a Segunda Guerra Mundial. Foi uma guerra que, assim, mostra ali que o saber científico pode chegar num nível de desenvolvimento que vai colocar a nossa vida em risco. Bomba atômica, experiências genéticas, holocausto, que era ali uma forma computadorizada, industrial de matar pessoas. Né? Bom, mas independente disso, né, todos esses autores, em seus argumentos de que a cultura evolui, em nenhum argumento, né, a gente vê ali a retórica racista. As ciências raciológicas e as ciências eugenistas, que são as ciências que trabalham na purificação da raça, tá? Todas essas ciências pegaram alguns argumentos da antropologia evolucionista, especialmente da antropologia física, que está aí nesse bojo também. Mas a antropologia em nenhum momento disse que existiam raças superiores e inferiores. A antropologia dizia que existiam culturas civilizadas e não civilizadas. Mas não percam de foco. A base da antropologia, desse período, que é o começo da antropologia, é de que todos os seres humanos são iguais fisiologicamente, ou seja, biologicamente, todo ser humano é igual. Seja ele negro, amarelo, vermelho ou branco. O que muda são as culturas. Então, quando a gente fala em evolucionismo na antropologia, a gente fala em evolucionismo cultural, não evolucionismo de raça. Então, esse mito de que a antropologia é uma ciência esse mito de que o evolucionismo cultural é uma corrente antropológica racista, isso não se sustenta. Tá? O que fizeram com o saber científico antropológico para justificar a invasão da África, para justificar a tomada do México, Austrália, Oceania, etc., é outra coisa. Tá? Um ponto importante, pessoal. Nesse momento, como a gente sabe, não havia um incentivo ao não é que não havia um incentivo, mas não havia uma prática de trabalho de campo. Tá? Nesse momento, pessoal, eu falo rápido, tá? Mas eu não quero ser palestrinha, não, como se diz. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês me interrompem, vocês jogam aí no chat que eu paro e dou atenção. Tá? Mas porque é muito conteúdo e a gente tem que correr. Tá? Então, não havia uma prática sistemática de trabalho de campo nessa época. Fraser, Morgan, Taylor pagavam pessoas que estavam viajando de navio, viajando para a África, para a América do Sul, para a América do Norte, como funcionários das metrópoles, que estavam indo para a colônia, para que eles coletassem dados. E aí, quando eles chegavam, eles pegavam os dados e iam analisar. Um detalhe, Taylor fez trabalho de campo, mas não era trabalho de campo sistemático, era mais como se fosse uma pessoa que ouviu falar, tem um povo exótico. Lembra que eu falei do exotismo como gênero literário na França? Né? Eu li que tem um povo exótico lá em Cuba, então eu vou lá dar uma olhadinha, mas é meio assim, como turista, eu não vou ficar lá com ele, não. Vou dar uma olhada, ver como é que é, depois eu volto. O Morgan também fazia trabalho de campo entre os povos indígenas norte-americanos, mas não era sistemático. Se não era sistemático, não havia uma reflexão sobre. Então, a turma geralmente, os intelectuais geralmente dizem que a antropologia desse momento era uma antropologia de gabinete. De fato, tem um fundo de verdade, porque eles passavam mais tempo trabalhando com informações de terceiros nos seus gabinetes. Saía um pouco. Tá? Mas a antropologia começa a fazer trabalho de campo aqui, olha. Uma expedição de Torres, é um estreito lá, uma região que naquela época era uma região pouco conhecida no mundo, que tinha uma passagem ali para você, eu acho que é para sair do Oceano Pacífico, para chegar no Oceano Índico. Eu não tenho uma memória muito boa, tá? Mas essa expedição de Torres, que é o foco da atenção da gente, que foi uma expedição organizada por antropólogos que estavam começando a pensar em trabalho de campo. Olha, vamos
Vamos explorar o mundo, fazer trabalho de campo, vamos deixar de mandar pessoas e irmos diretamente. Então, a antropologia, como a gente conhece hoje, né, ela deve muito a esses autores, mas ela tem início aqui, olha, com a expedição de Torres para a Oceania Nova Guiné, em finais do século XIX, tá? Mas que ainda estava pautada por princípios evolucionistas, segundo Erikson e Nielsen. Tá? Então, ela foi o marco do surgimento da Escola Britânica de Antropologia, a Expedição de Torres, porque foi uma expedição em que antropólogos britânicos, né, saíram, né, da sua zona de conforto, como dizem os psicólogos, e foram coletar dados. Tá? E um detalhe, olha, como eu disse no começo do semestre, né, a gente vê muito falar na antropologia ocidental, mas já havia uma antropologia sendo produzida, né, em outros lugares também, como na Rússia, por exemplo, na China. Agora, por que a gente termina fetichizando muito essa antropologia vitoriana, que é a dos ingleses e americanos, porque são um combo da cultura vitoriana, né, francesa e alemã. Mais ainda, a antropologia inglesa e francesa. Inglesa também americana. Coloco aí um combo. A gente fetichiza muito isso. Mas antropólogos russos já faziam trabalho de campo desde, olha, da década de... Desde da década de 70 do século XIX. Como, por exemplo, Nikolai Nikolaevich. Agora complicou, hein? Mikluko Maklai. Não sei se é assim que se pronuncia, mas o Nikolai Nikolaevich é desse jeito que se pronuncia. É bom para pronunciar esses nomes aqui russos, lê Dostoiévski. Dostoiévski era Tolstói, Tchekov, a gente aprende a pronunciar rapidinho esses nomes. Bom, então vejam só, né? Na década de 70 já se fazia trabalho de campo. 40 anos antes do Malinowski, que a gente acha que é a pessoa que inaugurou a tradição de trabalho de campo. Não, Malinowski não é a pessoa que inventou o trabalho de campo. Ele inventou a observação participante. Foi uma técnica de pesquisa aplicada no trabalho de campo. Ele implica em aprender a língua, morar com o nativo, dormir no mesmo espaço territorial que o nativo, etc, etc, etc. Tá? Bom, pessoal, como eu disse, o evolucionismo foi bastante criticado, né? Três dos principais críticos do evolucionismo foram quatro. Foram Herder e Bastian, na Alemanha, e depois Kroeber e Boas, também alemães, nos Estados Unidos. Né? E os difusionistas, eles criticavam bastante os evolucionistas. Né? Os difusionistas diziam, olha, vocês não têm dado suficiente para argumentar que todas as culturas estão seguindo uma única linha evolutiva até a civilização. Vocês não têm dado para isso. O próprio Morgan reconhecia a fragilidade dos seus dados. Não da sua argumentação, mas dos seus dados. Ele era modesto, mas nem tanto. Então, os difusionistas eles diziam, olha, é muito mais interessante a gente pensar que todas as culturas separadas na China, nos Estados Unidos, na Rússia, na América do Sul, é muito mais interessante do que a gente pensar que essas culturas seguem uma única linha, que elas estão trocando elementos, difundindo elementos. Tá? Então, antes da gente construir uma grande explicação, né, uma síntese como essa, olha, todas as culturas do mundo caminham numa única linha em prol da civilização. Mais interessante do que isso é a gente analisar a distribuição histórica e geográfica das culturas. É a gente ver como, a partir da localização geográfica de uma cultura e como, a partir da história particular daquela cultura, houve ali uma migração de traços culturais, trocas culturais, tanto de aprendizado da feitura de objetos materiais, quanto de arranjos de parentesco ou arranjos de divisão de tarefas dentro de determinado grupo. Então, o mais interessante do que a gente queria abraçar o mundo com as mãos é a gente, né,
pegar pequenas parcelas do mundo e concentrarmos nossas atenções naquelas pequenas parcelas. Se a gente conseguir entender aquela coisa particular, geograficamente delimitada, historicamente delimitada, a gente consegue ver migrações, processos migratórios, a gente consegue ver se realmente dois grupos eles estão, né, digamos assim, caminhando por um mesmo processo cultural, na divisão do seu trabalho doméstico, no modo como eles organizam suas relações de parentesco, tá? Então, essa ideia de que todas as culturas caminham única e exclusivamente seguindo uma única linha da selvageria para a evolução, ela não é muito, digamos assim, coerente com a realidade. Se a gente imaginasse que todas as culturas são como mosaicos, com várias origens históricas, indo para caminhos diferentes, trocando ali alguma coisa ou outra entre si. Olha, eu aprendi a fazer fogo. Eita, como é que faz? Ah, é assim. Olha, eu troco minha filha com a tua irmã. Vamos se juntar aqui e começar, né? Se a gente pensasse a diversidade cultural e as trocas culturais a partir desse argumento, será que não é mais interessante, mais plausível? Né? Então, olha, não necessariamente todas as culturas elas estão caminhando para um único caminho, como argumentavam os evolucionistas. Tá? Os difusionistas ainda dialogavam com os evolucionistas para tentar reconstruir o passado, mas não como um movimento linear. Você passa por estágios selvagem, bárbaro, civilizado. Não. Mas para pensar ali os encontros culturais, ou seja, as trocas culturais, como eu já dei exemplos aqui, as migrações, como elas influenciaram nas culturas. Ou seja, cada cultura é única, é particular, tem uma história particular. E antes de você fazer uma síntese, dizendo que todas as culturas caminham para o mesmo lugar, é mais interessante você saber a particularidade de cada uma, tentar identificar como cada cultura particular pode fazer troca com outras sociedades, com outras culturas. Tá? Então, o difusionismo ele surge com uma crítica bastante sólida. E o difusionismo é uma escola de origem alemã. Tá? O difusionismo ele surge ali nas primeiras décadas do século XX com uma crítica bastante robusta aos evolucionistas, apesar de ainda trazerem ali algumas explicações evolucionistas. Tá? Especialmente algumas explicações sobre a história de cada uma das culturas. Tá? Por exemplo, a maioria dos difusionistas ainda acreditava na mudança social que levava a um progresso cultural. Tá? Os difusionistas diziam, olha, eu não acredito que todas as culturas caminham seguindo uma única linha da selvageria para a barbárie. Mas esse argumento ali de que existem culturas mais sofisticadas, isso é interessante. Eu acredito que, os difusionistas, eu acredito que existem culturas mais sofisticadas e que, na medida em que elas trocam com outras culturas, que elas difundem elementos culturais com outras culturas também se apropriam e se tornam mais sofisticadas. Percebe? Então, eles, assim, criticam o evolucionismo, mas o que se aproveita do evolucionismo, eles ainda reproduzem. Mas o aspecto central que diferencia os evolucionistas dos difusionistas é essa crítica, né, a esse determinismo vitoriano de que todas as culturas têm que chegar até o grau de civilização da Inglaterra vitoriana. Foi uma rainha inglesa, né, britânica, que esteve ali no contexto de difusão, né, de padrões culturais britânicos para o mundo todo. Tá? Bom, pessoal, e aí com isso, né, a gente já vê duas escolas do pensamento antropológico, tá? Evolucionistas
e difusionistas. Os evolucionistas, né, vitorianos, no sentido de ingleses e americanos. Taylor e Fraser eram britânicos. Morgan, americano, de origem britânica. Compartilhavam os mesmos, digamos assim, as mesmas perspectivas dentro da cultura vitoriana, né? Uma cultura sofisticada, né? Você, quando vai ver a história da Inglaterra, você vai ver que a Rainha Vitória teve um papel central de exportar a cultura inglesa aonde quer que houvesse colônias britânicas. Tá? Falamos também nos alemães. Bastian, Franz Boas, principalmente. Né? Então a gente já vê de forma muito clara porque a gente tem esse título nesse capítulo. Né? Vitorianos, alemães e um francês. E aí, quem é o francês? Esse, né, carequinha que vocês já devem conhecer, né, aí das aulas de sociologia, o Émile Durkheim, que vocês... Olha, tá errado aqui, é um M, aqui eu escrevi com N, correndo muito, tá errado, o certo é com M, tá? Émile Durkheim, tá? Vocês vão ouvir falar também Émile Durkheim. No fato, ele era judeu, mas nasceu ali numa região que era da França, que fazia fronteira com a Alemanha, uma região chamada Alsácia e Lorena. Tá? Uma região ali que faz fronteira com a Alemanha. Então, por isso vocês escutam o nome dele pronunciado como alemão, Durkheim, ou pronunciado como francês, Durkheim. Tá? Émile Durkheim. Tá? Os dois estão certos. Você pronuncia do modo como mais lhe apetece. Bom, então a gente tem aqui, olha, a escola sociológica francesa, especialmente Émile Durkheim, que vai contribuir bastante para o pensamento antropológico. Tá? Pensamento antropológico e sociológico. Quando a gente fala escola sociológica francesa, leia-se escola socioantropológica francesa. Tá? Porque a escola sociológica francesa, ela contribuiu para a psicologia, ela contribuiu para filosofia, ela contribuiu para a sociologia, ela contribuiu para a antropologia, né? E um dos nomes que mais assim tiveram ressonância e impacto na antropologia é o do sobrinho do Émile Durkheim, Marcel Mauss. Tá? E depois Maurice Obvache, que tem ali uma contribuição também para a antropologia e também para a história, nos estudos de memória. Então a gente fala escola sociológica francesa, porque isso, né, faz parte ali de uma estratégia política da sociologia, né, de demarcar um território. Mas a escola sociológica francesa, ou a escola francesa, foi uma escola de pensadores que contribuiu para a psicologia, sociologia, antropologia, história. Tá? É bem amplo. Tá? Mas vamos falar daqui para frente escola sociológica francesa. Então, Durkheim, ele teve ali um legado importante para a sociologia, né? Porque ele para a antropologia, porque ele se interessava por bastante temas antropológicos, muitos temas antropológicos. Tá? E ele influenciou bastante a antropologia inglesa, pós-evolucionismo, e também francesa. A gente vai ver. Então, esse é o Émile Durkheim, pensativo, olhando ali sempre, né, pensativo. E para a antropologia, né, a gente tem duas obras que são fundamentais. Tá? Primeiro, a divisão do trabalho social. Divisão do trabalho social é uma obra importantíssima para a sociologia e mais ainda para a antropologia. Porque é nessa obra que o Émile Durkheim ele vai trazer conceitos que são centrais para a antropologia clássica. Vejam, a gente está falando de antropologia clássica, tá? Apesar de eu ser um entusiasta da antropologia clássica e que a antropologia clássica deixou um legado que a gente ainda usa hoje, claro, atualizando seus conceitos para as demandas que nós temos hoje, tá? Mas quando eu falo antropologia clássica, tenham em mente que é a antropologia que se fazia há muito tempo atrás, né? Minimamente há 50 anos atrás. Tá?
Então, por isso que às vezes eu falo, né, entre aspas, sociedade simples, entre aspas, etc. Então, voltando, essa obra, ela tem ali um papel um peso muito importante para a antropologia, porque aqui a gente vê conceitos centrais para a antropologia, o conceito de função social. Tá? Nessa obra, a divisão do trabalho social, o Émile Durkheim ele vai argumentar, né, que para uma sociedade se manter bem, saudável, ela precisa de solidariedade. Seja a sua solidariedade mecânica, que é o tipo de solidariedade característico das sociedades simples, que você, né, desempenha o seu papel social de forma mecânica, sem refletir muito, você só preciso me alimentar, eu vou lá caçar, trago a comida, se me faltar comida, eu vou caçar de novo. Não tem uma divisão do trabalho muito sofisticada. O homem vai para a caça, a mulher cuida dos filhos, e se o menino chora, eu vou lá e dou uma atenção, senão eu deixo ele lá no chão brincando. Se falta comida, eu vou... Então, é uma solidariedade mecânica, ou seja, a divisão do trabalho, ela ocorre e ela se desenvolve de forma mecânica, sem muita sofisticação. E tem a solidariedade orgânica, que é como semelhante a um corpo humano, em que cada órgão tem uma função completamente diferente da outra, mas cada um funcionando de forma diferente mantém o corpo humano saudável, bem. Se um órgão deixa de funcionar saudável, aí todos os outros órgãos se sobrecarregam e o corpo humano começa a ficar doente. E quando um corpo humano está doente, ele está anômalo. Ou seja, quando uma sociedade está bem, ela está com a sua solidariedade ok. Seja solidariedade mecânica, seja solidariedade orgânica. Né? Quando a sociedade, alguma parte da sociedade não funciona bem, não trabalha bem, a gente corre o risco de ter um estado de anomia social, ou seja, de doença social. Então, a sociedade precisa trabalhar para manter a ordem social. Então, a função do trabalho social, da divisão do trabalho social, que cada um faz uma coisa diferente, é manter o todo organizado, é manter o todo coeso. Então, essa obra é muito importante para a antropologia, né? Porque, primeiro, pelos conceitos de solidariedade orgânica e mecânica, especialmente solidariedade mecânica, para pensar em sociedades simples, tá? E para pensar a harmonia social e a anomia social, que é o desajuste e a anomia, e também, mais ainda, pelo conceito de função. A função social do trabalho é manter a ordem. Dividimos o trabalho, se a gente se especializa, o trabalho se divide, cada um faz uma coisa, monta uma peça, bota um parafuso, mas ao fim das contas o todo, a gente vê o todo organizado, ou seja, a função das instituições sociais, a função das partes é manter o equilíbrio e a ordem do todo, evitando anomia social, doença social. Então, a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Então, a influência de Durkheim para a antropologia, né, e para a sociologia foi muito grande. Tá? Então, esse é um primeiro livro que eu gostaria de destacar, que influenciou bastante a antropologia. Um outro livro também fundamental, importantíssimo, que foi um livro que Émile Durkheim escreveu com seu sobrinho, Marcel Mauss, são as formas de classificação primitiva. Né? Que está em inglês, aqui está em francês, são as formas de classificação primitivas. Não, é o contrário, aqui está em francês, aqui está em inglês. Tá? Essa obra é uma obra muito interessante. E ela é uma obra que ele vai desenvolver um argumento muito sofisticado que vai criticar, inclusive, o argumento de Fraser. Quando Fraser diz que as sociedades elas evoluem do pensamento mítico, passando para o pensamento religioso e chegando no pensamento civilizado, tem um argumento ali não tão sutil, mas tem um argumento ali por trás, de pano de fundo, de que, olha, as sociedades que não alcançaram o pensamento científico são como crianças. Então a gente vai lá nos povos indígenas, e os povos indígenas, como ele, entre aspas, o argumento do Fraser, os povos indígenas, como eles estão no pensamento mítico, eles são como crianças.
Então, nós que já alcançamos a fase adulta do pensamento, a gente precisa ensiná-los o pensamento racional. Eles são desprovidos de razão. E o Marcel Mauss e o Emile Durkheim vai dizer não. Eles têm uma razão muito sofisticada. Qual é a base do pensamento científico? Que vem desde Aristóteles, para quem já leu filosofia ou já estudou filosofia. É classificar. Aristóteles é o pai da ciência, porque ele vai definir como princípio do pensamento científico classificação. O que é que o cientista faz? Classifica o mundo. Mamíferos, ovíparos, vertebrados, invertebrados. Ou seja, a ciência cria padrões de classificação para o mundo. Alto, baixo, leste, oeste, norte, sul. Isso é o pensamento científico operando, classificando o mundo, dividindo o mundo, estabelecendo padrões de classificação. Então, eles vão dizer, olha, os povos primitivos também têm formas de classificar o mundo. E uma forma de classificar o mundo muito sofisticada. Mais sofisticada, inclusive, do que a nossa, dependendo do prisma de onde a gente olha. A gente divide natureza, cultura. A gente divide ser humano, natureza. Eu me classifico como um ser que faz parte da natureza, mas que é superior aos demais, por causa da minha capacidade intelectual, de refletir, de produzir. Então, eu domino a natureza. A forma de classificação primitiva, ela integra, seres humanos com a natureza. A forma de classificação primitiva estabelece com quem eu posso estabelecer matrimônio ou não. Eu não posso estabelecer matrimônio com qualquer pessoa. Vamos supor, um homem primitivo de uma cultura primitiva, que na época de Durkheim poderia ser exemplificado como os povos indígenas australianos, por exemplo, ou os povos indígenas. A gente vai trabalhar esse texto, Natália. Tem tradução sim, a gente vai trabalhar esse texto nas próximas aulas. Acredito que talvez até na próxima aula. Vou ver o programa. Então, Emile Durkheim e Marcel Mauss, mais Marcel Mauss, porque esse texto é mais Mauss, tá? Vai dizer, olha, eles estabelecem formas de classificação que são muito racionais, dentro da lógica cultural deles. A gente define com quem a gente pode casar ou não pode casar para evitar relações incestuosas. Eles também definem isso a partir do sistema de totem. A partir do sistema de totem, eles criam diferentes frátrias, criam diferentes clãs, e a partir desse estabelecimento de clãs e frátrias diferentes, que são opostas, eles se complementam. Ele só pode casar com uma pessoa de outro clã e de outra frátria. Ele não pode casar com uma pessoa dentro do mesmo clã, porque senão vai cometer incesto. E a partir disso eles atribuem significado a toda a natureza, a todo o cosmos e às suas próprias relações sociais. Então é um texto muito interessante, que ele diz, olha, não existe uma classificação, digamos assim, inferior à nossa, ou seja, primitiva. Porque eles classificam o mundo partindo do mesmo pressuposto que nós. Primeiro eles se juntam em grupo, fundam uma sociedade, e a partir disso eles classificam o mundo à sua volta. E qualquer grupo humano classifica o mundo assim. Você não classifica o mundo sozinho. Para você classificar, estabelecer formas de classificações do mundo, de teorizações sobre o mundo, você precisa primeiro fundar um grupo, fazer parte de um grupo. E depois, a partir desse grupo, do desenvolvimento de uma linguagem, do desenvolvimento de relações de afinidades, de relações de consanguinidade, você estabelece uma classificação para o mundo à sua volta. Então, é um texto interessantíssimo, que vai dar uma reviravolta na forma como se produz conhecimento sobre esses povos simples ou primitivos, porque, infelizmente, eram assim que eles eram tratados pela antropologia da época, Sociedades complexas, sociedades primitivas simples. Sociedades complexas são as urbanos industriais, e as sociedades simples são as sociedades que não têm Estado, que não têm indústria, etc, etc, etc. Então, esse livro é muito interessante, para a antropologia. E um ponto importante, importantíssimo, que a gente vai começar a discutir hoje com Roberto Cardoso de Oliveira,
eles, tá? Eles se distanciam das explicações diacrônicas dos evolucionistas de que as sociedades... Eu estou pensando se eu deixo para falar sobre isso daqui a pouco ou se eu já apresento agora. Bom, dentro do pensamento antropológico, pessoal, como eu já disse, né, a gente estava tentando se encontrar metodologicamente. Tá? Tentando se encontrar metodologicamente. Os evolucionistas, eles estavam ainda muito presos a um método histórico, historiográfico. Tá? Uma perspectiva diacrônica. Ou seja, eles estavam, ainda que de um modo etnocêntrico, né, partindo do princípio de que a cultura deles era mais sofisticada do que a cultura dos povos simples, eles estavam analisando as sociedades simples dentro de um mesmo processo histórico que conectava todos os grupos humanos e todas as culturas humanas. Tá? Então, eles estavam partindo de uma perspectiva diacrônica. Essa perspectiva é uma perspectiva que a gente utiliza para lidar com o tempo histórico. Então, quando a gente fala perspectiva diacrônica, a gente parte do pressuposto, né, que o pesquisador está analisando todas as sociedades como parte de um processo histórico mais amplo. Tá? Então, por isso os evolucionistas, eles argumentavam, estou tentando ser o mais didático possível, eles argumentavam, né, que todas as sociedades estavam seguindo, né, uma mesma linha histórica rumo à civilização. Algumas eram menos civilizadas, outras eram mais. Tá? Émile Durkheim e Marcel Mauss, eles vão procurar um outro tipo de explicação. Eles vão analisar essas sociedades simples, né, dissociada do tempo histórico mais amplo. Deixa eu ver aqui para não dizer besteira, que é muita informação. Perfeito, é isso mesmo. Eles vão dissociar essas sociedades simples do tempo histórico mais amplo. Tá? Eles não querem ver como essas sociedades se transformam. Eles querem ver como essa sociedade, dentro da sua própria lógica cultural histórica, dentro da sua própria lógica histórica cultural, elas atuam. Então, quando a gente fala que Durkheim procurava explicações mais sincrônicas do que diacrônicas, a gente diz assim, que eles estão, a escola sociológica francesa, ela está tirando essas culturas simples dentro do processo histórico mais amplo, que passa por cima das sociedades como um trator, transformando elas, matando a cultura alheia, etc. E ele vai analisar aquela sociedade dentro da sua própria lógica histórico-cultural. Ou seja, ele quer ver os elementos culturais que permanecem dentro desse processo histórico mais amplo, conhecido como globalização, né? Que a gente vê acontecendo no mundo já, não de hoje, né? Que é quando o mundo se torna mais conectado a partir dos meios de transportes, etc. Então, quando a gente quando Erikson e Nielsen dizem que os Durkheim e Marcel Mauss, nessa obra, eles estavam procurando explicações sincrônicas e não diacrônicas, ele fala que eles estavam, né, partindo do princípio de que eles queriam ver o que culturalmente era essencial para essas culturas, o que é que permanecia dessas culturas sem olhar para as influências históricas do processo de transformação histórico mais amplo. Então, a escola sociológica francesa, já vou passar, tá bom, Heitor, a palavra, ela estava procurando explicações sincrônicas, ou seja, olhar aquelas culturas dissociadas do processo histórico mais amplo, né? Pensando a particularidade sociocultural dessas culturas. Diga, Heitor, você levantou a mão?
Então, eles tiravam, eles não levavam em consideração qualquer tipo de coisa externa em relação àquela cultura, eles só consideravam que acontecia dentro daquela cultura isoladamente falando? Isso, Heitor. Você tá certo, mas eu vou traduzir só, fazer um concertozinho ali ou outra. Eles levavam, eles não levavam em conta as transformações do processo histórico mais amplo que colocavam aquelas culturas sob risco de deixarem de existir. Eles olhavam para o processo histórico e para as trocas culturais apenas daquela cultura em seu ambiente geográfico. Tá? Então, é como se eles tirassem aquelas culturas simples do processo histórico mais amplo, que tudo que toca transforma ou mata. Quantas culturas não morreram, né? Não deixaram de existir, não foram dizimadas? Né? E eles queriam ver exatamente o que permanece da cultura. Então, quando se fala uma abordagem sincrônica, é isso, é você olhar apenas, em poucas palavras, para a história particular daquelas culturas. O processo histórico-cultural particular daquela cultura. Porque fazendo isso, você vai ver o que permanece daquela cultura. E não o que está se transformando. A ideia naquela época era de que a transformação cultural, advinda com o processo histórico, ia acabar com as culturas. E se a cultura acabasse, os antropólogos iam perder o seu objeto de estudo. Hoje a gente já não pensa dessa forma. A gente sabe que, por mais que as culturas se transformem, o que a gente está interessado em ver é como a cultura faz a mediação do comportamento humano. Como é que eu me comporto a partir das regras culturais que eu aprendi. E eu posso aprender as minhas regras culturais e eu posso aprender as regras culturais de outro grupo, se eu for para lá. E vice-versa. Então, hoje a gente sabe que as culturas não acabam, que elas se transformam e que surgem híbridos e que surgem possibilidades da gente entender e refletir as culturas nesse contínuo processo de transformação que a gente está. Mas na época do Emile Durkheim e do Marcel Mauss, eles tinham medo, né, de que as culturas acabassem, se perdessem. Então, eles estavam focados no que permanece de essencial daquela cultura. Tá? Que é o que a gente vai ver hoje com Roberto Cardoso de Oliveira. A gente já está chegando lá. E que eu espero que a gente avance no texto. Tá? Se a gente não avançar, a próxima aula a gente termina. Tá? E aí, uma aula assíncrona a gente pega como aula síncrona. O importante é que a gente veja todo o conteúdo. Então, essa perspectiva durkheimiana e maussiana da escola sociológica francesa, né, que se dissocia do difusionismo e do evolucionismo por meio de uma perspectiva sincrônica, né, ou seja, de olhar para a particularidade histórico-cultural daquele povo, para ver a essência da cultura daquele povo, né, vai influenciar sobremaneira. Vai influenciar sobremaneira, achei, a escola inglesa, que é a escola de Radcliffe Brown e Malinowski, que a gente vai ver nas próximas aulas. A gente vai ver escola francesa, próxima aula, e depois escola inglesa. Tá? Então, os ingleses foram bastante influenciados por essa perspectiva de Durkheim. Né? Qual é a perspectiva de Durkheim e Mauss? Primeiro, que as sociedades simples, né, significam o mundo, atribuem significado ao mundo, classificam o mundo de forma muito sofisticada. Ou seja, estão rompendo com o etnocentrismo. Eles são civilizados nos termos deles. Né? Ou seja, estão dizendo que existe civilizado, bárbaro e selvagem, eu estou dizendo, não, eles são civilizados dentro dos termos deles. Uma outra contribuição, a ideia, né, de pensar a função social das instituições sociais. O trabalho é uma instituição social que tem uma função, manter a ordem, manter o todo funcionando bem, para evitar a anomia. Então, se eu levo isso para a antropologia, eu vou ver, olha, qual é a função social do parentesco e manter aquele grupo unido? Qual é a função social dos seus rituais mágicos, né, de passagem?
a vida da adolescência para a fase adulta. Qual a função social? Então, o conceito de função vai ser importantíssimo. Né? Função social para manter a solidariedade social. Por fim, essa perspectiva epistemológica, a gente vai ver o que é epistemologia hoje, de adotar uma temporalidade histórica sincrônica. Ou seja, se eu quero ver a essência da cultura, se eu quero ver como essa cultura, o que é que permanece dessa cultura no tempo, eu tenho que pegar uma perspectiva de tempo que eu não vá olhar ela se transformando e perdendo a sua essência. Eu tenho que olhar uma perspectiva em que eu veja a essência da cultura, que é uma perspectiva sincrônica. Ou seja, ahistórica. Tá? Vejam, os evolucionistas diziam que os povos indígenas africanos eram um elo perdido, um parente do homem pré-histórico. Então, se eu tiro a história para analisar os povos africanos, ele deixa de ser um elo perdido entre o homem pré-histórico e ele pode ser analisado contemporaneamente. Entende? Ele pode ser analisado contemporaneamente e eu ainda posso ver contemporaneamente o que é essencial naquela cultura. Então, a escola sociológica francesa tem uma importância muito, muito grande para a antropologia, tá? Clássica. E uma outra coisa que é importante destacar, pessoal, agora mais pensando no trabalho de campo, né, que foi uma contribuição da escola sociológica francesa, foi a missão da Cartes Djibouti, que foi uma missão francesa na África, semelhante à missão do Estreito de Torres, tá? Que foi coordenada por Marcel Griel, que era um aluno de Marcel Mauss. Marcel Griel, que é um dos idealizadores do Museu do Trocadero, que virou o Museu do Homem, o famoso Museu de l'Homme, que é o Museu do Homem na França, que é um dos museus mais famosos no mundo etnográficos, né, que serviu de laboratório para gerações e gerações de antropólogos. Né? Assim, bom, essas missões elas iam para os outros continentes, para estudar os outros continentes, para depois irem para lá colonizar, né? Mas essas missões contribuíram para desenvolver técnicas de trabalho de campo, né? Técnicas de aprender outra língua em campo, técnicas de como se comunicar, né? De como coletar objetos, etc, etc, etc. Então, essas missões elas tinham esse pano de fundo nefasto, né? Que era aprender a outra cultura para depois levar lá para o seu país e ensinar o gringo a chegar na África e, olha, saber como colonizar a África sem muito problema, de forma eficiente, para não perder tempo. Mas, ao mesmo tempo, elas tinham esse lado também que contribuiu muito, né, em termos epistemológicos, para a gente pensar nossas nossas metodologias, nossas abordagens, né, técnicas de coleta de dados, técnicas de construção de mapas, etc, 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 etc. Tá? E agora, para terminar esse texto, a gente tem aqui um pensador que muitos de vocês nem associam à antropologia, mas que teve uma contribuição bastante interessante para a antropologia, claro, não na sua época. Né? Na época de Max Weber não tinha computador, né? Smartphone, para ele falar com Durkheim, para ele, né? Poxa, eu vi que você lançou um trabalho sobre o suicídio com estatística, né? A ética protestante também é um trabalho estatístico que não entra a estatística no livro, mas que ele utilizou dados estatísticos. Vamos trocar figurinha? Não tinha. Então, Max Weber só foi descoberto pela antropologia já ali na segunda metade, praticamente, do século XX, né? E o Max Weber se bem que o Malinowski, ele tinha ali uma influência do Weber, mas que agora eu não consigo dizer para vocês se o Malinowski leu o Max Weber, né? Mas o Malinowski tinha uma influência do Weber também. Tá? No sentido de que, quando a gente olha, pessoal, para esses intelectuais, tá, que a gente viu até agora, eles são intelectuais que eles estão muito preocupados em ver a força que as instituições sociais exercem nos indivíduos. O que é que o Morgan faz?
O Morgan pega uma instituição social, parentesco, e vê como essa instituição social, molda o comportamento dos indivíduos em grupo. Ou seja, o parentesco faz com que eu haja em sociedade. Eu sou quase um boneco no colo dessa instituição, parentesco. Vocês já viram? Não, o melhor, eu sou quase como um boneco de títere. Já viram títere, que é aquele boneco que a gente pega umas cordinhas e fica fazendo assim, e mexendo o boneco? É quase como se as instituições sociais, elas fossem é como se as instituições sociais, é como se as instituições sociais, elas fossem assim, um tipo de inteligência, tá, transcendental aos indivíduos, que faz a gente agir, quase como se a gente não tivesse capacidade de ação própria. Emile Durkheim vai fazer algo semelhante. Né? Ele vai pegar, né, as instituições sociais e vai dizer que elas fazem os indivíduos agir como eles agem. O que é o fato social? O fato social é o processo que o indivíduo se junta com outros indivíduos, criam as instituições sociais adquirem racionalidade própria, transcendem os indivíduos e fazem os indivíduos agir de acordo com as regras que elas estabelecem. O fato social é isso, é o indivíduo agindo por meio das regras sociais. Eu vou olhar isso, analisar isso. O que é que Karl Marx faz? Para sair um pouco da antropologia. Karl Marx ele vai dizer, olha, a estrutura social, ela é desigual. Há um sistema, né, político, liberal, que produz um sistema econômico, o capitalismo, que vai fazer os indivíduos agirem uns com os outros, seguindo a lógica utilitária, né, que é de tirar vantagem, a lógica de exploração. Ou seja, todos esses autores, eles estão dentro de uma vertente metodológica chamada holismo metodológico. É uma vertente metodológica que vai explicar o comportamento humano a partir da força que as instituições sociais exercem sobre os seres humanos. Marx vai explicar o comportamento humano a partir da força que o sistema capitalista, que é uma instituição, né, o sistema econômico, exerce nos seres humanos. Né? Morgan vai explicar o comportamento humano a partir da força que o parentesco exerce nos humanos. Né? Emile Durkheim vai explicar o comportamento humano a partir da força que as instituições sociais exercem no comportamento humano. Max Weber não. Max Weber ele é representante de uma corrente epistemológica e metodológica diferente, que é o individualismo metodológico. Tá? Então, Max Weber ele vai explicar o comportamento humano, né, a partir do que os seres humanos acham que estão fazendo. Então, ele vai olhar para o comportamento humano, né, a partir da ideia de tipos ideais, para medir o grau de racionalidade. Vocês vão ver tudo isso. Né? Isso é um apanhado geral. Vocês vão ver tudo isso até o fim do curso, eu não tenho dúvida. Mas o que é que Max Weber faz? Max Weber vai tentar entender como, né, os seres humanos, os indivíduos, eles conseguem agir, né, se apropriar das regras que vêm das instituições sociais e criar em cima dessas regras, agir em cima dessas regras. Ou seja, Max Weber, a partir do individualismo metodológico, que é explicar o comportamento humano a partir do modo como os indivíduos se apropriam das regras sociais e
criam em cima delas, Max Weber ele vai se interessar não pelo sistema como um todo, mas o modo como os indivíduos, né, explicam o que eles estão fazendo a partir de um conjunto de regras sociais dadas. Olha, os indivíduos eles se apropriam das regras, mas eles burlam as regras. Né? Eles utilizam ali, mediados mediante uma escolha racional, é um tipo ideal, o modo como eles se apropriam das regras, eles vão, né, tentando maximizar os seus interesses, agir ou de acordo com as regras ou burlando as regras. Então, Max Weber, ele tem ali uma influência importante para a antropologia, especialmente para um antropólogo chamado Clifford Geertz, que na década de 60 vai fazer essa conexão, tá, do individualismo metodológico do Max Weber para pensar, né, estratégias de interpretação do comportamento humano dentro da antropologia. Tá? E aí, bom, é quando o Max Weber vai passar a ser utilizado por antropólogos. E o Geertz, ele é muito interessante, né? O Malinowski já tinha essa perspectiva, mas sem ter um contato com o Max Weber. Né? O Malinowski, que a gente vai ver, ele faz um diálogo interessante com a psicologia, né? Mas isso já estava presente em Weber. O Malinowski faz isso. E o Clifford Geertz, ele vai identificar isso no Malinowski e vai trabalhar isso na antropologia. Desenvolver isso na antropologia. Tá bom? A gente vai ter tempo para falar sobre isso. Como eu disse, isso é um apanhado geral para a gente fazer um passeio, né, pelos principais autores intelectuais do campo da filosofia, da sociologia e principalmente da antropologia, para a gente situar, né, o surgimento da antropologia, né, como ciência, como campo do saber científico. Tá? E aí, feito isso, a gente agora está pronto para conhecermos um pouco, né, das escolas, né, das matrizes teóricas da antropologia. Tá? E aí, bom, a ideia hoje a gente, uma vez que a gente já viu os principais, né, digamos assim, nomes das ciências sociais, especialmente da antropologia e da sociologia, se bem que o Karl Marx e o Max Weber, eles circulam também ali pela ciência política. Tá? Então, vamos fazer assim. Esse texto do Erikson e do Nielsen serviu para a gente fazer um apanhado geral, né, dos principais nomes das ciências sociais, dos principais intelectuais que foram os pais fundadores das ciências sociais, dando ênfase à antropologia. Tá? E aí, visto isso, a gente agora está preparado para conhecer a escola francesa, que é o que a gente vai ver a partir de agora e na próxima aula, a escola britânica, que a gente vai conhecer hoje, mas só vai ver daqui a 2 ou 3 aulas, talvez 2, eu acho, a da próxima semana, na outra a gente já vê. A escola culturalista do Franz Boas, da Margaret Mead, tá? E depois a escola interpretativista ou interpretativa, mas essa vocês só vão ver em Antropologia 2. Então, hoje, esse texto do Cardoso de Oliveira, cansei, hein? Esse texto do Roberto Cardoso de Oliveira, ele vai fazer também, a gente ainda está no geral. A gente ainda está no geral. A gente saiu do Erikson e do Nielsen, aqui, para a gente conhecer o lugar de onde surgiram as ciências sociais. Agora que a gente já viu, a gente vai afunilar e vai pegar o texto do Roberto Cardoso de Oliveira e ver, bem, das ciências sociais, quais são as escolas que compõem a antropologia clássica. Então, a gente ainda está no geral. A gente vai ver as principais escolas da antropologia clássica e aí, a partir da próxima aula, a gente vai afunilar. Escola francesa, escola inglesa, escola culturalista, estruturalismo francês. Tá?
Bom, é claro que nessa aula de hoje a gente não vai conseguir ver esse texto todo, que apesar de ser um texto de 10 páginas, tem uma densidade, né, filosófica muito grande. É um texto em que o Roberto Cardoso de Oliveira, esse senhor aqui, ele vai apresentar as bases ontológicas, epistemológicas da antropologia. Parece que alguém falou aqui no chat, deixa eu ver. Ah, não, é não. Foi não. Ele vai apresentar as bases ontológicas e epistemológicas da antropologia. Vocês já ouviram falar em ontologia, pessoal, e epistemologia? Alguém já ouviu falar de vocês? Vocês gostariam de, caso alguém já tenha escutado falar ali 1 minuto, 30 segundos sobre isso, alguém já ouviu falar em ontologia? Se eu perguntar para vocês o que é ontologia, a gente já falou um pouquinho, né? Ontem, semana passada, hoje. O que é ontologia? Alguém se arrisca? Pode botar no chat. Epistemologia. Vocês já viram nas aulas de metodologia científica o que é epistemologia? Vocês conseguem me dizer? Sócrates, ele a gente nem sabe se Sócrates existiu, né? Mas Sócrates, ele quando começava uma discussão, tem ali aqueles livros, Os Pensadores. Eu convido vocês a lerem. Platão escreveu sobre Sócrates, né? Então, naqueles livros pensadores, tem os diálogos de Sócrates, né? Quando Sócrates começava um diálogo, ele dizia, né? Estava tomando vinho, claro, com os meninos na praça, tomando vinho, etc. Aí chegava um outro amigo dele, aí começava a conversar, pedia uma pedia um copo de vinho. E aí a conversa estava muito empolgada, como falando, Sócrates dizia, olha, calma, vamos definir os nossos termos. Vamos definir os nossos termos. O que é que nós estamos discutindo e como nós vamos discutir. Então, ontologia e epistemologia é mais ou menos isso, né? Ontologia é exatamente isso, definir o que é que a gente está discutindo. O que é que a gente está discutindo? O que é que a gente está analisando? O que é que a gente está tratando? Definido isso, a gente vai definir, né, como a gente vai tratar, ou seja, qual método eu vou utilizar para a gente discutir determinado tema, determinado assunto, determinado conceito. Tá? Ava, ou melhor, Beatriz, você levantou a mão? Alguém levantou a mão, Foi, pessoal? professor. Diga. Sobre epistemologia, a gente usa muito escrevendo artigo, né? Usando o termo epistologicamente e tudo mais. E daí eu fui procurar saber o porquê dessa palavra muito usada nos artigos. E pelo que eu entendi, é você trazer o sentido real da palavra do qual você está estudando cientificamente. Por exemplo, você faz um trabalho sociológico, então você vai entender a palavra que você está utilizando no sentido sociológico. Você faz um trabalho político, filosófico, histórico, você vai usar o termo epistecológico naquele sentido, naquele contexto. Bom, é o que eu consegui entender. Você, Ava, você está no caminho, tá? Agora, é como eu estou dizendo, vamos aprofundar um pouco o que você disse. Você está no caminho, sim. Epistemologia, como eu estava dizendo, tem relação com as formas que você tem de conhecer o mundo. Né? E ainda tem o termo etimologicamente, né, professor? Confunde bastante. São dois termos diferentes. Etimologia é a origem, etimologia é o campo de estudo da linguagem em que você vai fazer um tipo de arqueologia para identificar a origem das palavras. Isso é etimologia.
A gente não vai usar etimologia aqui, a gente está usando epistemologia. Epistemologia é o campo do saber filosófico-científico, tá? Que nós vamos estudar as formas de conhecer o mundo. Quais formas nós dispomos para conhecer o mundo? Diversas. Dentro da filosofia tem o empirismo, ou seja, a partir da experiência. Eu toco no fogo, eu me queimo, eu estou conhecendo que o fogo é perigoso, que o fogo queima. Fiz uma prova empírica. Né? Então, assim, você está no caminho. Epistemologia, que não é etimologia, epistemologia é um tipo de método para achar um resultado. Olha aí. Ó, pronto. Exatamente isso. Né? Então, ontologia e epistemologia são dois campos do saber filosófico-científico que vão ser utilizados para definir a coisa em si. Ontologia é a coisa em si. Então, ontologia é o campo do saber filosófico-científico que define, né, o que é que nós vamos estudar. Cultura, comportamento humano. Então, ontologicamente, eu estou definindo a antropologia. Qual é o objeto de estudo da antropologia? Cultura. Definido ontologicamente o que é o objeto de estudo da antropologia, cultura, eu vou precisar de métodos para analisar a cultura, ou seja, eu vou precisar, né, de instrumentos para conhecer a cultura. Isso é epistemologia. Tá? Então, o que é que o Roberto Cardoso de Oliveira ele vai trazer para a gente nesse texto? Né? Ele vai, né, argumentando que ele vai apresentar para a gente, né, como, né, ontologicamente e epistemologicamente a antropologia definiu os seus objetos de estudos e conceitos fundamentais, ou seja, definiu princípios ontológicos, e como ela, né, definiu os seus princípios de como analisar o mundo à sua volta, que é os princípios epistemológicos. Dito em poucas palavras, como a Natália falou, né, e como a Beatriz também falou, a gente vai, né, quando a gente fala de ontologia e epistemologia, a gente está falando do campo do saber filosófico-científico que vai definir os princípios de determinada ciência e os métodos utilizados por determinada ciência. Tá? Então, o Roberto Cardoso de Oliveira, que é essa pessoa que é um patrimônio da antropologia nacional, né? O Roberto Cardoso de Oliveira ele é muito interessante, e esse texto dele ele é muito interessante também, porque ele vai mostrar para a gente como depois que a antropologia se separou do saber filosófico, né, é um processo que toda ciência faz. Quando a ciência ela se separa da filosofia, ela nasce da filosofia e ela ganha autonomia em relação à filosofia, ela vai precisar definir os seus conceitos e o seu objeto de estudo, ou seja, ela vai precisar definir a sua base ontológica, qual é o seu conceito-chave, qual é o seu objeto de estudo. No caso da antropologia, é o homem se comportando por meio da cultura. Então, ontologicamente, a antropologia estuda o homem, o comportamento humano influenciado pela cultura, e epistemologicamente ela vai analisar como a gente consegue apreender. Como é que a gente vai conseguir analisar isso? A gente está definindo ontologicamente, olha, a antropologia, o princípio da antropologia, fundante da antropologia é a cultura e o comportamento humano. Agora, como eu vou abordar a cultura e o comportamento humano? Né? Quais os métodos, qual a base epistemológica que eu vou utilizar para analisar a cultura influenciando no comportamento humano? Tá? E aí, bom, Roberto Cardoso de Oliveira, nesse texto, ele está apresentando para a gente, né, como foi que a antropologia fez isso, definiu suas bases ontológicas e epistemológicas, como as diferentes escolas da antropologia têm trabalhado a cultura e o comportamento humano,
que é o princípio ontológico da antropologia, e como essas diferentes escolas de antropologia têm criado métodos e desenvolvido estratégias epistemológicas, ou seja, metodológicas, para compreender, analisar, aferir, medir o comportamento humano. E ele vai fazer uma crítica central, né, a perspectiva, né, das ciências naturais, que é a ideia de paradigma, mostrando que, diferente das ciências naturais, que produzem conhecimento, na medida que um paradigma deixa de existir e surge outro, ele vai dizer que a antropologia é diferente. A antropologia, a gente não trabalha com a sucessão de paradigmas, a gente trabalha com vários paradigmas coexistindo. Ou seja, a gente tem matrizes teóricas que se excluem e se complementam, né? À medida que a gente vai avançando no pensamento, produzindo conhecimento antropológico. Paradigma, esse texto diz para a gente, tá? A gente hoje não vai entrar nesse texto a fundo. Eu estou só pelas bordas apresentando questões centrais do texto, tá? E aí, a aula que vem, sim, a gente vai entrar nesse texto. E se der, já vai introduzir outro. E aí eu digo a vocês já uma coisa, antes de te responder, Natália, eu digo a vocês já uma coisa. Eu tinha separado uma aula assíncrona antes da prova. Tá? Essa aula assíncrona vai virar aula síncrona. Tá? Porque em tudo que a gente está demorando um pouquinho a mais no texto, nos textos, a gente vai pegar essa aula. Se vocês forem olhar o programa, vocês vão ver que tinha uma aula ali, antes da avaliação, vocês vão entregar a avaliação, né? Que era assíncrona, essa aula vai ser síncrona, tá? Natália, paradigma é o conjunto de ideais científicos que vão orientar a produção de conhecimento num dado momento. E aí, né, em um outro momento, os intelectuais desse campo científico vão avançar e vão propor outras explicações. Paradigma é um conjunto de explicações sobre o mundo. Por exemplo, houve um conjunto de explicações sobre o mundo em determinado momento que partia do princípio de que a Terra era o centro do universo. A Terra era o centro do universo. À medida que a gestão do mundo religiosa foi caindo e a igreja foi perdendo poder, os intelectuais começaram a pensar que não, a Terra não é o centro do mundo. Eu desenvolvi telescópio, estou desenvolvendo lente. Não, a Terra é só mais um que roda ao redor do Sol. O Sol é o centro do mundo. Então, esse conjunto de explicações do mundo, de que o mundo era o centro do universo, era um paradigma que caiu por terra. E veio outro paradigma. Não, agora não é mais a Terra que é o centro do mundo, é o Sol. Então, é uma outra forma de explicar o mundo. Né? Quando eu estou explicando o mundo, dizendo que existe uma série de... quando eu estou explicando o mundo, dizendo que existe ali, né, culturas selvagens, bárbaras e civilizadas, isso é um paradigma. Né? E aí, de repente, eu venho e digo, não, toda cultura é civilizada nos seus termos, ou seja, toda cultura é civilizada dentro da sua particularidade histórica, dentro das suas necessidades. Isso é outro paradigma. Tá? Só que o Roberto Cardoso está indo além, ele está dizendo, na antropologia, essa ideia de paradigma ela não funciona bem, porque ainda hoje eu uso elementos do evolucionismo, não essa escala selvagem, bárbaro e civilizado. Mas eu uso outros argumentos que são interessantes. Tanto é que hoje existe o neoevolucionismo. Tá? Pessoal, vamos fazer o seguinte. Tá? Eu acho que a gente está construindo um trabalho bacana. A gente está conseguindo tratar os textos em profundidade, está conseguindo ter muita informação sobre os textos. Eu acho bacana, eu acho melhor que seja assim do que sair cortando informação para o texto caber no horário. Né? Então, a gente não viu com o Roberto Cardoso de Oliveira hoje, a gente vai ver a aula que vem. Tá? E aí, na próxima aula, a gente vai ver o texto do Roberto Cardoso em profundidade,
E eu já vou introduzir um textinho rápido da Escola Sociológica Francesa, que eu vou compartilhar até sexta-feira com vocês. Tá bom assim? Vejam o AVA. Eu já estou alimentando o AVA. Tá? Eu vou colocar essa aula de hoje lá, tá bom?